Vamos lá, vamos tratar de um tema muito importante que é processo civil. É muito gostoso estudar processo civil porque são temas recorrentes em concurso público, exame de ordem. E para advogar na prática, se você não gosta ou não entende processo civil, você vai sofrer. Porque não adianta ter conhecimento do direito material, mas não sabe aplicar isso com as ferramentas. Quando eu falo de processo civil, o que é processo civil? É a ferramenta que eu vou usar para ter acesso ao Poder Judiciário. Como que funciona o Poder Judiciário? O manual de receitas do Poder Judiciário é o processo civil. O que eu faço na audiência, como faço, como eu atuo, como eu peticiono, o que eu escrevo, é processo civil, quais procedimentos eu uso. Então, processo civil é muito importante. Vamos começar com uma teoria geral de processo civil para que a gente possa aprofundar nossos estudos e, de fato, gabaritar qualquer situação, qualquer prova, seja o que for que caia, nós vamos acertar. Presta atenção aqui, porque processo civil é uma matéria que tem que gabaritar na OAB. Tem que gabaritar na OAB. Ela é residual para outros ramos também, tá bom? Vamos começar então. O que é processo civil, professor Júlio? Conjunto de regras para usar o fórum. Conjunto de regras para usar o fórum. Quando eu falo de processo civil, é o conjunto de regras para utilizar o fórum. Nós temos o conceito que é objeto de estudo, é objeto de prova de OAB, a lei processual no tempo. Em relação à eficácia da lei no tempo, diz que a lei processual nova aplica-se desde logo aos processos pendentes a partir do momento de sua entrada em vigor, observado o prazo de eventual vacatio legis, tá? Então, vacatio legis é aquele período que a lei fica no forno para começar a ser utilizada, ter a sua vigência. Então, vacatio legis. Então, de fato, o momento da sua entrada em vigor, respeitando o eventual prazo vacatio legis, respeitando também a efetividade dos atos já praticados, bem como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Em relação à lei processual no espaço, como que funciona isso? Quando a eficácia da lei processual no espaço, a eficácia da lei processual no espaço, vige o princípio da territorialidade, limitando sim o juiz a aplicar a lei em todo o território nacional. Então também é um tema importante, excepcionalmente podem as normas processuais nacionais ser aplicadas em outro país em casos de efetiva conexão internacional, algum tratado, né, desde que o território estrangeiro assim o permita. Da mesma forma, existe a possibilidade do direito nacional recepcionar atos praticados fora dos limites do território nacional sobre a de fato, a egide do direito estrangeiro, como, por exemplo, nos casos de homologação das sentenças estrangeiras pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça que vai homologar as sentenças estrangeiras, né? Então, importante aqui. Em relação aos princípios norteadores do processo civil, vamos começar a estudar um por um para que a gente possa aplicar muito bem na prova. Princípios são garantias, né? Garantias constitucionais do processo civil. Pode-se dizer que os princípios são verdadeiros dogmas, né? Quando eu falo de princípio, é a base do direito processual civil, como todo ramo tem os seus princípios, o direito processual civil também tem. Então, podemos dizer, sim, que os princípios são verdadeiros ou verdadeiras garantias fundamentais dos litigantes e encontros listados na própria Constituição Federal, possuindo a finalidade de nortear, sim, a atividade do aplicador do direito, assim, as garantias constitucionais do processo civil. Então, vamos lá. Primeiro princípio que eu quero tratar com você é o princípio do amplo acesso ao judiciário. Esse princípio é importante, também conhecido como princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Abarca o direito fundamental de todo indivíduo que a lei não excluirá do Poder Judiciário. É um direito meu. Qualquer lesão que eu sofra, ameaça, eu posso procurar o Poder Judiciário. E, infelizmente, no Brasil, existe a jurisdição defensiva. Alguns juízes, maldosamente, se livram dos processos para bater metas do CNJ, né? Só que nós temos um princípio que é o princípio ao acesso ao judiciário. Nós temos que ter um julgado com qualidade efetiva. Nem sempre acontece na prática, mas é importante para a prova da OAB. O acesso tem que ser de imediato, o acesso é um direito nosso. Outro princípio importante também é o princípio da legalidade. Somente por lei pode ser criado direitos e obrigações, por consequência, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade, tem que ter lei. Outro princípio que interessa muito a teoria geral do processo civil é o princípio do devido processo legal. Somente o Poder Judiciário, depois de instauração prévia de um processo, poderá privar alguém da sua liberdade ou retirar bens, assim
para que ocorra a justa e perfeita solução da lide, a fim de ser possível a correta prestação jurisdicional ou a tutela judiciária, né? Então é importante, é necessária a adequação, sim, no caso concreto, às normas processuais traçadas pela lei. Então, o princípio para um processo não é do jeito que eu quero, do jeito que o juiz quer. O processo tem que ser feito dentro dos procedimentos das suas fases. Também, lindo na teoria, na prática, tem juiz que faz o que quer, tem juiz que marca uma audiência sem necessidade ou não marca audiência precisando da audiência, infelizmente. Mas é algo que talvez a gente tenha uma melhoria daqui a uns 200 anos, né? Vamos lá. Em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição, também um princípio importante, objeto de prova, objeto de concurso. A prova do OAB gosta muito desse princípio. Toda decisão que encontra no mundo jurídico, nós temos direito a pedir o seu reexame, né? Toda decisão encontra-se sujeita a reexame pela instância superior através do recurso próprio, claro, nós temos vários nomes de recursos diferentes, da parte prejudicada e de eventual terceiro interessado na tentativa de modificá-lo. Então, princípio do duplo grau de jurisdição, o direito que eu tenho de recorrer, procurar uma reforma da decisão, um reexame da decisão, excepcionalmente pode ser aplicado de ofício pelo magistrado, como, por exemplo, nas hipóteses de julgamentos proferidos contra a União, Estado e Município, tá bom? Então, é importante falar sobre essa exceção. Outro princípio que eu queria falar com você é o princípio do juiz natural. Esse princípio ele consiste na garantia constitucional de se exigir, de fato, que todos os atos do processo e as decisões deles, né, emanerem, sejam sujeitas, sejam, né, de fato, conduzidos por autoridade investida de jurisdição e competente para aquele julgado. O princípio do juiz natural acabou com aquilo que existia, juiz nomeado, juiz classista, existe ainda na justiça eleitoral, existe alguns resquícios, né? Mas no Poder Judiciário tem que ser um juiz competente, juíza para julgar a sua ação. Então, é o princípio do juiz natural, tem que ser aprovado em concurso público, né? Tem que ser revestido do cargo, sim, isso é importante. É vedada a criação de juízos ou tribunais de exceção. Vou criar um tribunal, não pode. Tem aí o tribunal arbitral, mas o tribunal arbitral tem lei, né? Tem lei, é uma câmara arbitral para fazer acordo. Tem o nome tribunal arbitral, mas não tem nada de tribunal, não tem nada do Poder Judiciário. Então, na verdade, é um instrumento que nós temos para conciliar, para ter sentenças arbitrais, mas não só tem tribunal no nome, não faz parte do Poder Judiciário, tá? Então é importante. Outro princípio que eu queria falar com você é o princípio do contraditório. Consiste na permissão outorgada às partes de fazer ao juiz tudo aquilo que possa influenciar em seu convencimento em relação às razões expostas e em razão às suas arrazoadas, né? Seus arrazoados, ou seja, é um direito que eu tenho de me defender e procurar, de fato, trazer as contradições, os fatos, as situações. Por isso eu posso pedir uma audiência de conciliação, posso pedir uma audiência de instrução e julgamento. A conciliação tem foco só no acordo, né? É até algo novo, mas a audiência, quando nós falamos audiência de fato, a audiência de instrução e julgamento é para colher provas orais, então é importante também. Outro princípio que eu queria falar com você é o princípio da ampla defesa, é a possibilidade que as partes têm de fazer o uso de todos os meios e recursos legais para a defesa dos seus interesses em juízo, valendo-se de todo e qualquer meio de prova que não seja proibida por lei. Mais um princípio que não dá para deixar de falar, para que a gente possa dominar processo civil, é o princípio da autonomia processual. A lei deve dispensar a todos um tratamento igualitário, recebendo as partes as mesmas oportunidades de fazer valer no processo as suas razões. Então, processo não posso beneficiar, ele é melhor que o outro. Não, todo mundo é igual no processo e assim tem que ser tratado, de forma neutra. Então, é importante. O princípio da fundamentação das decisões, as decisões obrigatoriamente devem ser fundamentadas, devendo o magistrado expressar, quando do julgamento, a motivação e as razões do seu convencimento de forma clara, isenta de dúvidas e incertezas. Tanto é que quando a sentença é mal feita, nós fazemos o embargo de declaração, para que o juiz possa, a juíza se retratar ou resolver aquele problema que tem na sentença, porque ela foi obscura, contraditória, omissa. O embargo de declaração serve para isso, né? A única exceção que nós temos a esse princípio refere-se aos julgamentos de competência do tribunal, do júri. Então, é uma exceção que nós temos, tá? No qual o acusado é julgado por seus pares que apenas responde a quesitos formulados previamente de maneira positiva ou negativa. Outro princípio importante é o princípio da publicidade.
dos atos processuais. Em regra, o processo é público, todo mundo tem acesso, eu posso ver, eu posso encontrar na internet, no site do TJ, exceção algumas situações que são de segredo de justiça, como casos de família, direito de famílias, divórcio, separação, alimentos, envolve menor, atos vexatórios, aí nós temos aí a exceção. Mas, em regra, todos os atos praticados em juízo são dotados de efetiva publicidade, no sentido de se permitir uma fiscalização popular dos atos processuais praticados tanto pelas partes quanto pelos envolvidos na estrutura do julgamento. Tá? Então é importante. E o princípio da efetividade do processo e direito à sua razoável duração, também é um princípio importante, não poderíamos deixar de lado. Trata-se da garantia constitucional da efetividade do processo, determinando a todos os litigantes, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, o direito a uma razoável duração do processo. Nós sabemos que na prática não é bem assim, mas existe aí também, tá bom? É importante. Garantias gerais internas, né, são consideradas garantias inerentes à própria relação processual e encontram-se previstas tanto na legislação específica do CPC quanto a extravagante, que são elas. Quais são essas garantias gerais internas? Então, atenção aí que eu vou falar de alguns conceitos importantes. Ação. A ação judicial, a ação é a provocação ao Poder Judiciário, deve ser feita pelas partes interessadas na solução do conflito. Disposição, liberdade concedida pela lei à parte para escolher a ação que pretende produzir. E a verdade formal, o juiz deve se manter relativamente equidistante, né, das partes, tanto a estas oportunidades de fazer suas provas. É importante. Livre convencimento motivado, o juiz é livre para decidir, mas tem que motivar. Outro ponto que eu queria tratar com você, outro conceito, é a lealdade processual. A boa-fé objetiva deve imperar em relação aos atos processuais das partes, impondo a lei, a probidade e a moralidade de todos aqueles que se encontram envolvidos com o processo. Outro princípio também é a oralidade, em linhas gerais, pode ser compreendida como, de forma preponderância, né, da palavra falada sobre a escrita. Prevalece a falada sobre a escrita. Na prática, não é tão assim. Acontece um pouquinho com mais abertura no juizado especial civil, na justiça do trabalho também, né, também prevalece, mas esse princípio é importante você saber. Economia processual, também um conceito que nós precisamos entender. Apesar das formalidades dos procedimentos estabelecidos na lei processual, a atividade processual deve ser efetivada atendendo a critérios de baixo custo, atingindo o seu objetivo de maneira mais rápida. Então, economia processual, porque eu vou fazer duas ações, eu faço uma ação com os dois pedidos. Essa seria a lógica, a ideia. Nem sempre acontece assim, você faz uma ação de divórcio e talvez o juiz ou a juíza peça para separar a parte de alimentos, a parte de visita, a parte de guarda, porque vai alegar que tem leis próprias. Por que não usar na mesma, como alguns estados fazem, outros não fazem? O Brasil é muito grande, nós não temos um parâmetro, então é importante falar sobre isso. Queria falar com você agora, nesse momento, para mudar um pouquinho, saindo dessa teoria mais pesada e indo para uma teoria mais leve. Vamos falar sobre jurisdição, as considerações gerais, isso é muito importante, também é objeto de prova na prova da OAB. Jurisdição é um dever poder difuso que está na mão ou nas mãos dos magistrados, da magistratura, né? Consiste em dizer o direito, no caso concreto, solucionando a lide ou conflito, solucionando a lide ou conflito, resolvendo a situação. Quando nós falamos de jurisdição, gente, eu estou falando aqui, o juiz ele só pode atuar na jurisdição dele, cada um no seu quadrado. Não tinha uma música assim? Ado, cada um no seu quadrado. Então o juiz não pode julgar trabalhista, criminal, não, ele vai julgar o que ele é competente, a jurisdição dele, dentro da jurisdição dele, o juiz, a juíza, né, os magistrados. Quando eu falo de jurisdição, o que eu quero trazer para vocês? Existem algumas características da jurisdição e essas características podem ser objeto de prova e da vida prática. A primeira característica que eu trago para você é o caráter substitutivo. Ao exercer a jurisdição por meio de seus agentes, o Estado substitui as partes na resolução do conflito, impondo sua vontade ao autor, ao réu e aos terceiros intervenientes. Então, é importante. Em relação à existência de lide, ou conflito de interesses é outra característica da jurisdição, pois é exatamente a não satisfação da sua pretensão, da pretensão de alguém que leva o autor a buscar o Poder Judiciário, porque ele quer resolver esse litígio, né? Ele quer que seja resolvida essa situação. É importante também. Inércia. A jurisdição, gente, também é dotada de inércia, uma vez que desempenha tão somente após a provocação do interessado por meio do exercício do direito de ação. Então é importante. Outro ponto também, a chamada definitividade, tá? Definitividade. Trava a língua também, então definitividade. Pronto, não trava mais a língua.
Por fim, a jurisdição é caracterizada pela definitividade, que trava a língua, uma vez que esgotados os recursos contra a decisão judicial, essa se torna imutável, insuscetível de ser rediscutida, né, no processo em que foi proferida. É a chamada coisa julgada formal, ou em qualquer outro processo, coisa julgada material. Então, importante, tá? Alguns princípios inerentes, gente, à jurisdição também eu quero falar com você aqui. Temos que trabalhar esse assunto, temos que tratar também, muito importante. Em relação à investidura, o princípio da investidura impõe que a jurisdição seja exercida por magistrado, ou seja, por alguém que tenha sido aprovado em concurso público e regularmente empossado. A aderência, o princípio da aderência determina que cada juiz exercerá a sua jurisdição, como eu já tinha explicado, dentro dos limites territoriais da sua comarca, desde que o juiz estadual ou de sua seção judiciária, desde que juiz federal, sob pena de competência. Outro princípio da jurisdição também, indelegabilidade. A indelegabilidade, também trava a língua, indelegabilidade, é o princípio muito importante de jurisdição. É um princípio eficaz e objeto de muitas provas. O princípio da indelegabilidade, trava a língua, é aquele que veda, proíbe, de fato, a delegação das atribuições do Poder Judiciário a qualquer dos outros poderes constituídos da República, bem como proíbe também os magistrados a delegação de seus atos para os quais possuem, né, competência para outros magistrados. Na prática, gente, é muito interessante, porque a indelegabilidade, eu não posso, juiz, me negar a julgar um caso que é meu, mas também não posso julgar um caso trabalhista, porque sou um juiz civil. Só que na prática o juiz põe o assessor para julgar, o assessora, né? É fogo, né? Coisas de Brasil. E outro princípio importante de jurisdição, gente, é inevitabilidade. O princípio da inevitabilidade é aquele que preconiza, assim, a sujeição das partes aos provimentos jurisdicionais. Isso significa dizer que as partes não podem evitar que os resultados dos processos recaiam sobre sua esfera, a esfera de direito, tá? Outro princípio importante, inafastabilidade. O artigo 5º, inclusive, da Constituição Federal, trata muito bem, afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Desse modo, pode o juiz se recusar a prestar a jurisdição? Não pode. A resposta é não. Não pode o juiz recusar a jurisdição, a prestar a jurisdição àqueles que deduzem pretensões de juízo, ainda que diante de lacuna da lei, tá bom? Mais um princípio importante é o juiz natural, né? A pena será exercida no caso concreto pelo magistrado indicado pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais como competente. Então é importante aqui. Legal, né? Então, mais um assunto aqui. Trabalhamos a teoria geral do processo civil e eu espero você na próxima aula. Um abraço.